A paz do Senhor Jesus. O tema desse vídeo é como identificar fácil uma seita. Eu pensei a respeito desse tema ao me lembrar no meu primeiro emprego, lá por volta dos meus 18 anos, 17 anos, não me lembro bem, falando de emprego em empresa registrado. Quando eu trabalhava nessa empresa, um dos vendedores chegou até mim e começou a fazer algumas perguntas a respeito de Deus, a respeito de fé. E uma das coisas que ele me perguntou se eu era cristão. E eu disse que sim. Na sequência, ele perguntou se eu era cristão evangélico. E eu também respondi que sim. Com isso, ele começou a me fazer mais algumas perguntas a respeito da minha fé, da minha religião. Mal sabendo ele que eu era membro de uma seita, e eu sendo membro de uma seita, também na simplicidade, respondi todas aquelas questões, achando que eu era um cristão verdadeiro. Mas quando ele me fez aquelas séries de perguntas, claro que eu não me identifiquei como o errado da história. Para mim, a interpretação dele ao falar uma outra visão daquilo que eu respondia, para mim, eu que era o certo da história e ele o errado. Então, naquela conversa, eu me lembro que ele me falou perguntou a respeito de batismo, a respeito de alguns dogmas e algumas doutrinas da religião a qual fazia parte. Ele foi muito educado, muito respeitoso, mas hoje eu lembrando da face, da cara que ele fez naquela época, ele entendeu que eu era membro de uma seita. E uma seita, quando você vai conversar com alguém, e esse alguém se identifica como cristão, se identifica como evangélico, e você for mais além nas perguntas, qual denominação, como que é a liturgia de culto, como que é a origem dessa religião, como que ela foi fundada, quem são os líderes e tudo mais, conforme essa pessoa responde, logo você vai captando que aquilo se trata de uma seita. Nessa conversa, se você perceber que Jesus não é o centro das atenções na religião, apesar de se declararem cristãos, e sim a própria seita, a própria religião, ela é o centro, aí você já fica o pé atrás. Espera aí, oxe. Cristo, eles creem em Cristo, mas a religião se posiciona como um centro, como algo mais importante do que a pessoa do Senhor Jesus. Aí você começa a desconfiar. Como? Quando a pessoa começa a dizer, porque na minha religião salva, porque a minha religião ela é a porta, nós cremos em Cristo, mas a minha religião é a verdadeira, a minha fé é a verdadeira. E aí você começa a desconfiar, opa, peraí, tem algo errado nisso daí. Outras coisas, outras formas de você identificar que a religião de alguém é uma seita é quando você começa a conversar e perceber e perguntar a respeito da origem, como que originou essa religião, ou quando começa a pesquisar, entende que essa origem ou que as fontes além da Bíblia ou fora da Bíblia. Muitas seitas utilizam da Bíblia ou de trechos ou de escrito da Bíblia, mas ela está fundamentada em uma revelação. Ela está fundamentada em alguma visão ou em livros ou em escritos extra-bíblico. A partir deste momento, se a pessoa até tem a Bíblia e diz ser a base, mas ela também observa um outro escrito, ou ela diz crer na Bíblia, mas a sua revelação, a sua origem veio fora da Bíblia, aí tem um problema. Aí isso é um sinal de que se trata de uma seita. Alguns vão dizer que aquele grupo é o único certo, é o único correto, é o único que pode proporcionar a salvação das pessoas, que fora daquele sistema religioso não há salvação, ou que
Os outros podem até falar de Deus, podem até ser bons, mas eles vão dizer que os outros têm características falsas. As demais denominações cristãs têm características falsas e eles são unicamente completos, 100% verdadeiro, e ali não há defeito. Eles usam de uma falsa interpretação dos textos bíblicos para defender a sua crença, a sua fé. Então, em textos que está escrito ali de forma literal, vão dizer que aquilo é simbólico e para poder defender a fé, vão levar aquilo num campo muito imaginário ou num texto que realmente ele ali uma simbologia de algo, eles vão querer trazer por uma literalidade. Como se a gente sabe num texto o que é literal e o que é simbólico, o próprio texto responde, o próprio contexto responde, as próprias escrituras defende a si mesmo. A própria Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Outra característica que você vai identificar é que se alguém faz parte de uma seita ou se aquela religião é uma seita ou denominação é uma seita, quando eles ensinam o homem a desenvolver a sua própria salvação, através de boas obras ou através de rituais. Aqueles vão lhe ensinar que se você praticar boas obras, fazer o bem, praticar caridade, isso é suficiente para receber a salvação. Ou eles vão dizer e lhe ensinar que para você ser salvo, você tem que praticar alguns rituais composto na liturgia de culto daquela religião. Se ao conversar com alguém ou você estudar sobre uma religião ou uma denominação e você perceber essas coisas, somente essas coisas você já pode dizer, isso aí é uma seita, tô caindo fora. Ou você também, ao conversar com alguém, descobrir essas informações da religião dessa pessoa, ali é uma pessoa que é alvo do amor de Deus e você tem a missão de evangelizá-la. Ou seja, só recapitulando, quando Jesus não é o centro da fé, da crença, mas sim a própria religião. Falam de Jesus, apesar de defenderem Jesus, defenderem ser cristão, mas Cristo não é o centro da fé e da crença, e sim a própria religião, onde vão dizer que a religião é a luz, que a religião é a verdade, que a religião é o caminho, como se Cristo tivesse sujeito àquela crença. Então, de vez Cristo está aqui e a religião aqui, eles invertem a situação. Coloca a religião acima de tudo. E as suas origens, as suas crenças fora da Bíblia, a sua autodefesa como únicos, certos e corretos, os remanescentes, e interpretam a Bíblia conforme lhe convém. Além de crer que eles têm um mérito na salvação de si próprio através de boas obras ou na salvação de alguém através de rituais, como os espíritas acreditam que eles desenvolvem essa salvação através de rituais ou crenças como reencarnação ou crenças espíritas, muitos acreditam assim. Então, ao você perceber essas características em uma religião, pode crer, pode entender. Ali é uma seita, é uma falsa religião, ou uma seita pseudo-cristã, um falso cristianismo. Então fique atento, fique ligado. Se você não está preparado para conversar com essas pessoas, eu aconselho que estude antes de conversar com essas pessoas. Mas se você está preparado, ali é um alvo para você evangelizar. Porque eu conheço pessoas que viveram muitos anos na fé cristã, mas por falta de conhecimento, ao conversar com um membro de uma seita, ele se desconverteu, vamos dizer assim. Ele saiu da fé cristã para se tornar membro de uma seita religiosa por falta de conhecimento. Então fica aí a dica e fica aí o meu alerta para quando vocês conversar com algum religioso e perceber
de que tipo de religião ele pertence, de que tipo de crença ele deposita a sua fé. Então espero ter ajudado com essas informações e com esse vídeo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.